Palavras de Jesus. Jesus, porém, disse: Deixai as criancinhas e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 14, é o versículo que nós queremos compartilhar com você hoje no projeto Leia a Bíblia em um Ano. Eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho. Estamos hoje aqui, dia 20 de março, compartilhando a leitura da Palavra de Deus para o seu devocional. Hoje estamos há 79 dias lendo a Bíblia desde o dia 1º de janeiro e vamos ficar até o dia 31 de dezembro. Quero fazer um convite especial agora para você pegar aí e anotar no nosso WhatsApp e se inscrever no nosso grupo do WhatsApp, porque somente no grupo do WhatsApp recebe esse lindo certificado de conclusão de leitura da Palavra de Deus, como mais de 70 irmãos receberam no ano de 2020. Você vai receber ele totalmente grátis. Para entrar no grupo do WhatsApp é totalmente grátis. Você recebe diariamente o banner, o vídeo da leitura da Palavra de Deus, para você não perder a dinâmica da leitura da Palavra de Deus. Você vai receber via WhatsApp, colorido, você vai imprimir em folha de papel A4, foto, em qualquer impressora colorida, em qualquer papelaria aí da sua cidade, colocar numa moldura bem bonita, colocar aí no quadro, na sua sala, no seu escritório, e você vai testemunhar de como foi as suas experiências lendo a Bíblia durante um ano. Tenho vários testemunhos abençoadores de pessoas que leram a Bíblia, testemunharam para outras pessoas entraram no projeto, outras renovaram a sua aliança com Deus. Foi extraordinário, eu sei que vai ser na sua vida, ok? Para participar do WhatsApp, anote aí, sinalzinho de mais, código 55 do Brasil, DDD 99 aqui do Maranhão e o número 981 43 44 49. Vai estar aí na descrição do texto. Nós temos o nosso Facebook, Antônio Ferreira Filho, e Instagram e canal do YouTube, Pastor Antônio Filho, por extenso, bem bonito, para você estar aí aprendendo a palavra de Deus conosco todos os dias, ok? Deus abençoe você que vai estar conosco hoje. Anote aí no seu bloquinho de notas, pega a caneta e anote a leitura do dia de hoje. Dia 20 de março nós estamos seguindo a orientação da Sociedade Bíblica do Brasil, intercalando o Novo com o Antigo Testamento, e já abra sua Bíblia. Minha Bíblia já está aqui, ó, King James, mas anote a leitura aí. Mateus 19, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 15, Números 9 e 10, capítulo 9 e 10 e Eclesiastes capítulo 7, ok? Vamos orar e logo após a leitura da Bíblia eu tenho uma palavra especial para você. Você não pode deixar de ouvir e depois estar compartilhando essa nossa live. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra agora. Fala comigo, fala com os Teus filhos, no nome de Jesus. Mateus 19, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 15. E aconteceu que, tendo Jesus terminado estas palavras, ele partiu da Galileia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. E grandes multidões seguiram-no, e ele curava ali. Os fariseus também vieram até ele, tentando-o, dizendo: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E ele respondendo disse-lhes: não tendes lido aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à mulher, e os dois serão uma só carne? Por isso eles não são mais dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Disseram eles: então por que Moisés ordenou dar-lhe a carta de divórcio para repudiá-la? E disse-lhe: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. E eu vos digo, quem repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e se casar com outra, comete adultério.
e o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram seus discípulos: se tal é a condição do homem a respeito da sua esposa, não é bom casar. Mas ele lhes disse: nem todos os homens podem receber esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há alguns eunucos que assim nasceram do ventre da sua mãe, e há alguns eunucos a quem os homens fizeram eunucos, e há eunucos que se fizeram por causa do reino dos céus. Quem é capaz de receber isto, receba-o. Foram então trazidas até ele criancinhas, para que sobre elas impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: deixai as criancinhas, e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. E, tendo imposto as suas mãos, partiu dali. Ok? Finalizamos versículo 15. Agora nós vamos lá no livro de Números. Números, capítulo de número 9 e 10. Acompanhe aí conosco a leitura da palavra de Deus. Números, capítulo 9 e 10, para abençoar o seu dia nesta manhã abençoada. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai no primeiro mês do segundo ano, depois que eles haviam saído da terra do Egito. Os filhos de Israel também celebrem a Páscoa ao seu tempo determinado. No 14º dia deste mês, à tarde, no seu tempo determinado, a celebrareis segundo todos os seus ritos e segundo todas as cerimônias a celebrareis. Moisés falou aos filhos de Israel que deveriam celebrar a Páscoa. Eles celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês à tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E havia alguns que estavam contaminados pelo corpo de um homem morto e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Vieram diante de Moisés e diante de Arão naquele dia. E esses homens disseram: estamos contaminados pelo corpo de um homem morto, porque somos impedidos de oferecer uma oferta ao Senhor no seu tempo determinado entre os filhos de Israel. E Moisés lhe disse: esperai, e ouvirei o que o Senhor ordenará ao vosso respeito. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se alguém entre vós ou entre vossos descendentes estiver contaminado por causa do corpo de um morto, e se achar em viagem longe de vós, assim celebrará a Páscoa ao Senhor. No 14º dia do segundo mês, à tarde, celebrarão e comerão pães ázimos e ervas amargas. Não deixarão nada até a manhã seguinte e não quebrarão nenhum osso. Segundo todas as ordenanças da Páscoa, a celebrarão. Mas se um homem estiver limpo e não estiver viajando e deixar de celebrar a Páscoa, essa mesma alma será extirpada do seu povo, porque não ofereceu oferta ao Senhor no seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E se um estrangeiro peregrinar entre vós e celebrar a Páscoa segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim celebrará. Haverá uma ordenança para vós que nascesse na terra e também para o estrangeiro. E no dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde permaneceu sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim acontecia sempre, a nuvem cobria durante o dia e à noite havia aparência de fogo. E quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, depois os filhos de Israel partiam, e o lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel montavam suas tendas. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, segundo a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse sobre o tabernáculo, eles descansavam nas tendas. E quando a nuvem se demorava por muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor e não viajavam.
Assim, quando a nuvem permanecia por alguns dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem de Deus, eles permaneciam em suas tendas, segundo a ordem do Senhor, eles viajavam. E quando a nuvem permanecia ali, desde a tarde até a manhã, e partia pela manhã, então eles partiam, quer a nuvem se levantasse durante o dia ou a noite, eles viajavam. E se fosse 2 dias, ou um mês, ou um ano, que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel permaneciam em suas tendas, não viajavam, mas quando a nuvem se levantava, eles viajavam. Segundo a ordem do Senhor, eles permaneciam em suas tendas, segundo a ordem do Senhor, viajavam. Eles cumpriam o mandato do Senhor, segundo a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. O Senhor falou a Moisés dizendo: faz 2 trombetas de prata, em uma peça inteira a farás, para que possa usá-las para a convocação da congregação e para a partida dos acampamentos. E quando eles tocarem as 2 trombetas, então toda a congregação se reunirá a ti junto à porta do tabernáculo da congregação. Mas quando tocar apenas uma trombeta, então os príncipes, que são os cabeças dos milhares de Israel, se congregarão a ti. Quando soar um alarme, então os acampamentos que estarão nas partes orientais partirão. Quando soar o segundo alarme, então os acampamentos que estão no lado sul iniciarão a sua viagem. Eles soarão um alarme para as suas viagens. Mas quando for ajuntar a congregação, tocareis, mas não como alarme. Os filhos de Israel, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e elas serão para vós como um estatuto perpétuo, para todas as vossas gerações. E se saíres para guerrear a vossa terra, contra o inimigo que vos oprimes, então tocareis um alarme com trombetas, e sereis lembrados perante o Senhor vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. Também no dia da alegria e nas vossas solenidades, os princípios de vossos meses, tocarei as trombetas sobre as vossas ofertas queimadas e sobre as ofertas pacíficas, para que sejam para vós como uma lembrança perante o nosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E no 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai para as suas viagens, e a nuvem parou no deserto de Parã. E eles partiram pela primeira vez, conforme a palavra do Senhor, pela mão de Moisés. Em primeiro lugar, partiu o estandarte do acampamento dos filhos de Judá, segundo seus exércitos, e sobre a sua topa estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Zacar estava Natanael, filho de Zuar. Sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elom. E o tabernáculo foi desmontado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. E partiu a bandeira do acampamento de Ruben, segundo seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. E partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levaram o tabernáculo enquanto eles vinham. E partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gedione. E partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Dan, e que era o último dos acampamentos, segundo os seus exércitos. Sobre os seus exércitos estava Aiezer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Aira, filho de Enã. E essas são as partidas dos filhos de Israel, segundo seus exércitos, quando partiam. Moisés disse a Obabe,
filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Estamos em viagem para aquele lugar que o Senhor disse: eu o darei a vós, vem convosco e te farei bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe respondeu: não irei, mas irei à minha terra, aos meus parentes. E ele disse: eu te peço que não nos deixes, porque sabe que vamos acampar no deserto, e pode ser nossos olhos. Se vires conosco, quando nós recebemos o bem do Senhor fará, também lhe faremos o bem. E eles partiram do monte do Senhor em uma viagem de 3 dias. A arca do pacto do Senhor ia à frente deles para lhes buscar um lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles durante o dia quando partiam do acampamento. E quando a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e os que dissipem os teus inimigos, e que os que te odeiam fujam diante de ti. E quando ele pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. E vamos lá, Eclesiastes, capítulo de número 7. Vamos ler aí Eclesiastes, capítulo de número 7. Muito bom é o melhor do que um unguento precioso. Muito bom é um nome. Um bom nome é melhor do que um unguento precioso no dia da morte do que no dia do nascimento de alguém. Melhor ir à casa onde que há luto do que ir à casa onde há banquete, porque nela está o fim de todos os homens. Os vivos o levam o seu coração. A tristeza é melhor do que o riso, porque com a tristeza o semblante se melhora o coração. O coração do sábio está na casa de luto, mas o coração dos tolos está na casa de alegria. O melhor é para o homem ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, porque tal crepitar dos espinhos debaixo de um pote, tal é o riso do tolo. Isto também é vaidade. Verdadeiramente a opressão torna um homem sábio louco. Um presente destrói o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O paciente do espírito é melhor do que o orgulhoso. Melhor é o fim. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a sua ira repousa no seio dos tolos. Nunca digas: porque foram os dias passados melhores do que estes? Porque não há sabedoria nesta pergunta. A sabedoria é tão boa quanto a herança, e através dela lucram os que veem o sol. Porque a sabedoria é uma defesa, e o dinheiro é uma defesa. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida aos que a têm. Considera a obra de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade alegra-te, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus faz oposição um ao outro, para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele. Todas as coisas vi no dia da minha vaidade. Há um homem justo que parece a sua justiça. Há um homem ímpio que prolonga a sua vida na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem faça a si mesmo muito sábio, porque destruiria a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morreria antes do seu tempo. Bom é que guarde isto, sim, também disto não retire a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 homens poderosos que hajam na cidade. Porque não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Olha só. Não atendes todas as palavras que são ditas, porque não ouças o teu servo amaldiçoar-te.
Por muitas vezes também o teu coração reconhece que tu, da mesma maneira, amaldiçoaste a outros. Tudo isto provei pela sabedoria, eu disse, eu serei sábio, mas isso estava longe de mim. Aquilo que está diante excede em profundidade, quem poderá encontrá-lo? Eu apliquei o meu coração para saber, inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, para conhecer a impiedade da sensatez, até mesmo a tolice e da loucura. E eu acho mais amarga do que a morte a mulher cujo coração são laços e redes. Morte versus mulher. Cujas mãos são atadas, aquele que agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela. Eis aqui o que encontrei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar razão nelas, a qual ainda busca minha alma, porém não a achei. Um homem entre mil que eu encontrei, mas a mulher entre todas não encontrei. Eis aqui que tão somente achei que Deus fez o homem reto, porém eles buscam muitas invenções. Finalizamos a leitura do dia de hoje. Eu quero agora anunciar para você que no próximo dia 29 de março, não perca o jejum nacional. Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro reuniu-se com as mais altas lideranças evangélicas da nossa nação, pastor Silas Malafaia, pastor Samuel Câmara, Renê Terranova, R.R. Soares, Valdomiro Santiago e outros homens e mulheres de Deus em Brasília, e levaram para o presidente para nós proclamar um jejum a nível nacional, para repreendermos o espírito dessa doença terrível que está devastando, tirando muitas vidas. Estamos aí diante de um cenário caótico da nossa economia, de desemprego, de fome, enfim. E nós repreendemos essas forças malignas contra a nossa nação. Que Deus venha dar sabedoria ao nosso presidente e sua equipe de governo, porque ele teme ao Senhor, nossa nação teme ao Senhor, nós oramos por Israel, nossa bandeira é Israel e a mão de Deus está sobre o Brasil. Nós, no meio dessa crise, nós estamos com Cristo, Cristo está conosco e nós vamos sair daqui fortalecidos como exemplo para as nações. Todos os corruptos, bandidos, ladrões nesse tempo de pandemia, seja governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, juízes, hão de pagar pela opressão aos pobres e necessitados, ok? Então fica aí, dia 29 de março, ok? Se prepare para esse jejum e oração a nível nacional, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus nós estamos aqui, nós lemos a Tua Palavra, que possamos ser como crianças puras diante da Tua presença. No nome de Jesus, Pai, nós queremos pedir a Ti que o Senhor venha intervir na nossa nação, extirpar essa corrupção, essa ladruagem, essa bandidagem, essa inversão de valores. Senhor, nós tememos a Ti, meu Pai. Arranca de todos os cantos, 4 cantos da nossa sociedade, do coração do brasileiro, Pai. Porque o coração do brasileiro é bom, ele é uma pessoa trabalhadora, ele é uma pessoa ordeira, ele é uma pessoa, Senhor, que é voltada com princípios para a Tua palavra. Tudo aquilo que não segue a Tua palavra, meu Pai, arranca do nosso meio, tira do meio do Brasil, Pai. Que o Brasil possa ser próspero e abençoar pessoas. Nesse tempo de crise, ajuda o nosso presidente, ajuda a equipe de governo, ajuda, Senhor, as nossas igrejas. Deus tenha misericórdia do Brasil. Estende a Tua mão, repreendemos o espírito da Covid, esse vírus maldito, no nome poderoso de Jesus. Que nós possamos estar com nossas famílias blindadas, os parentes de perto e de longe, nossos irmãos de igreja, nossos pastores, nossos líderes estejam blindados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim, Senhor, Tu és o nosso meio de provisão nesse tempo de crise. Nos socorre, nos ajuda em o nome de Jesus. Amém? Compartilhe essa nossa live, se inscreva aí nas nossas mídias sociais, está aí no rodapé da mensagem e
Amanhã estaremos aqui de volta para ler a Bíblia com você. Leia a Bíblia em um ano.